Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, hoje nós celebramos a solenidade da Epifania, ou seja, a manifestação de nosso Senhor. Essa manifestação é para todos os povos, como nós encontramos na primeira leitura. Na primeira leitura retirada do livro do profeta Isaías. E a grande graça é que essa manifestação do Senhor, ela é narrada, ela é escrita pelo profeta, ela é anunciada com a ideia de luz, da glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. Olha, nós sabemos que os seres humanos, para enxergarmos, nós precisamos de luz. E essa é exatamente a graça que o Senhor coloca para todos nós. O Deus que se manifesta, Deus que é a própria luz. O Senhor que nos ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração e se revela, ou seja, manifesta a sua glória. De tal forma, isso é claro e evidente na profecia do profeta Isaías, que essa glória não é apenas para o povo de Israel, mas para todos os povos. E é assim que o profeta vai nos dizer que todos irão se dirigir a Israel, irão se dirigir a Jerusalém para adorar o Senhor. E nos coloca diante de grandes imagens como riquezas que virão, camelos e dromedários que inundarão de Madiã e Efa, de ouro puro e incenso, tudo isso para proclamar a glória do Senhor. Portanto, quando nós falamos em glorificar a Deus, queremos dizer que Deus deve ser manifestado através de nós. Eu glorifico a Deus, eu dou glórias a Deus, ou seja, quero que Deus seja conhecido. Quero que Deus seja conhecido para ser mais amado. E essa é a ideia da luz. Nós não adoramos um Deus da escuridão, um Deus de trevas, como inclusive nós encontramos esta referência aqui na primeira leitura. Diz a palavra de Deus: a terra está envolvida em trevas e nuvens escuras. E nós sabemos bem o que é isso. Sabemos bem o que é dúvida, o que é a confusão, o que é a falta de esperança. Bom, o Senhor vem para nos animar, vem para, com a sua própria presença, que é a luz, fazer com que todos os povos possam abrir os olhos, olhar para o alto, levantar os olhos e ver a glória de Deus, ver a beleza, a bondade, a presença de Deus entre nós. Nós encontramos também esta referência à glória de Deus, a manifestação da glória, e entendemos glória de Deus como bondade, como amor, como beleza, dizíamos na segunda leitura, retirada da carta de São Paulo aos Efésios. Ali no capítulo 3, São Paulo vai nos falar a respeito do mistério de Deus, do mistério que ele conheceu como graça que Deus lhe concedeu. E que este mistério agora, por meio do Santo Espírito, é revelado a todos. E que grande mistério é esse? Que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos judeus, não era apenas para ser um Deus adorado por um único povo. Do profeta Isaías, a carta de São Paulo, passando isso pela presença de Jesus vindo a nós, se manifestando e revelando por meio da encarnação e manifestando toda a obra de redenção por meio da sua paixão e ressurreição e derramamento do Espírito Santo. Quantas maravilhas! São Paulo vai dizer, não apenas para o nosso povo, mas conforme o profeta Isaías nós vimos, para todos os povos, para que todos conheçam esse Deus de amor, esse Deus que é a luz, esse Deus que ilumina, esse Deus que toca o coração e que nos leva a adorá-lo, porque é um Deus que se faz amar, não por imposição, não por escravidão, mas porque nos prova verdadeiramente que nos ama. Esta grande prova não é apenas o mistério da encarnação, mas da redenção, por meio da paixão e por meio da ressurreição do Senhor, como citamos. Ora, então ficamos aqui, diante desta grande graça. Hoje,
na liturgia, vocês vão ver que serão anunciadas as datas móveis, para que todos possam participar dos grandes momentos das festas litúrgicas em nossa igreja, para que ninguém diga, eu não sabia. Nestas festas móveis, marcadas a partir da Páscoa, somos todos convidados a olharmos com alegria os mistérios da salvação. E especialmente em cada liturgia eucarística, podemos sentir a presença de Deus. Possamos praticar, realizar o nosso culto, expressando amor a este Deus que nos ama tanto. Assim, nós podemos nos dividir em dois tipos de pessoas. Sim, é verdade, em dois grupos de pessoas. Nós encontramos isso no Evangelho. Nós podemos ser como os magos que vão até Jesus, que passam pelo rei Herodes. O rei Herodes, quando ouve saber de um rei dos judeus, fica perturbado, diz a palavra de Deus. Ou seja, nesta perturbação, entendemos que ameaçado, com medo, porque os magos falam de um rei, e ele é rei. Um rei que nasce, mas ele é o rei. Se sente ameaçado da condição na qual se encontra de poder. Significa perder o poder. Significa ter que adorar e não ser adorado. Obedecer e não ser obedecido. Querido irmão, querida irmã, podemos ser como Herodes, que se perturba, Herodes, que sabemos na história persegue a Jesus a ponto de assassinar pessoas, ou podemos ser como os reis magos, que fazem um grande esforço, exatamente como nós ouvimos na primeira leitura, um grande esforço de todos os lugares para poder adorar o Senhor. Podemos ser como os magos, portanto, nos esforçarmos em encontrarmos o Senhor e nos alegrarmos com a possibilidade de, encontrando o Senhor, nos ajoelharmos, adorarmos o nosso Salvador, ali envolto em tanto carinho e amor na Sagrada Família com Santa Maria e São José, ali nos ajoelharmos e adorarmos e presentearmos, não mais com ouro, incenso e mirra, mas presentear o Senhor, sim, com a nossa vida, presenteá-lo com o nosso amor, presenteá-lo com nossa fidelidade, presenteá-lo com a prática de suas palavras, presenteá-lo glorificando, anunciando o seu amor para todos os povos. Como São Paulo dizia aos Efésios, portanto, o Senhor veio não apenas para os judeus, mas esse mistério foi revelado para todos os povos, para os gentios, para que não apenas nós, cristãos católicos, não apenas os cristãos, mas todos tenham a possibilidade de conhecer este imenso e maravilhoso Deus de amor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor.